Seja bem-vindo à aula de Fundamentos da Linguagem Java. Na aula passada, você construiu seu primeiro programa Java. Você viu que para construir um programa em Java, é preciso criar um arquivo.java, compilar este arquivo utilizando o comando javac ou javac, que vai resultar em um arquivo .class, também conhecido como bytecode, que é o nosso programa Java. E esse bytecode é executado dentro da Java Virtual Machine, a nossa JVM, que nós executamos através do comando java. A nossa Java Virtual Machine, por sua vez, converte esse bytecode em linguagem de máquina para que o computador possa entender e executar esse programa. Então, o grande slogan da linguagem Java é Write Once, Run Anywhere, que significa escreva uma vez e rode em qualquer lugar. Porque uma vez que você compilou esse seu arquivo fonte.java e criou um arquivo .class, esse bytecode ele é portável. Você pode rodar ele em qualquer máquina que tenha uma Java Virtual Machine. Seja uma máquina Windows, Linux, Mac, não importa. Agora, o que é que nós temos dentro de um arquivo.java? O que nós temos dentro de um fonte? Dentro de um arquivo fonte, nós temos a definição da classe do nosso programa. E dentro da nossa classe, nós podemos ter um conjunto de métodos. E dentro desses métodos, nós recebemos as instruções do nosso aplicativo. Então, para construir uma classe, nós utilizamos a palavra-chave class, seguido do nome da nossa classe. Esse nome de classe deve ser o mesmo nome do arquivo fonte que nós criamos. O corpo da classe vai dentro de chaves. E dentro desse bloco, nós podemos ter, como já foi dito, os métodos. Os métodos, por sua vez, definem o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros que esse método pode receber. Os parâmetros são informados dentro de parênteses. E, novamente, da mesma forma que a classe, o método tem um corpo que é delimitado por chaves também. Então, aqui nós temos a abertura do método e o fechamento do método. Aqui nós temos a abertura da classe e o fechamento da classe. E dentro dos nossos métodos, nós temos as nossas instruções. Cada instrução é finalizada com ponto e vírgula. Esse símbolo indica o final da nossa instrução. Essa nossa instrução, como nós vimos na aula passada, imprime o texto Oi Mundo na tela. Qual tela? A tela do nosso prompt de comando. Esse valor entre aspas, que é um texto, também é conhecido como string, ou uma literal string. E esse método do objeto system, dentro do objeto system nós temos o objeto out, e dentro do out o método print, imprime esse valor na tela do nosso prompt de comando. Ou seja, na tela do nosso sistema, porque o prompt de comando representa o nosso sistema operacional. Então, nós já vimos o que é uma fonte, o que é uma classe, o que é um método. Mas o que é um comentário? Um comentário, ele serve para informar a outros programadores, ou até mesmo para você, para que serve cada uma das partes do seu programa. Para ficar mais fácil entender
o que aquele programa está fazendo. Então, uma classe, ela pode ter um comentário explicando para que aquela classe existe. Os comentários podem ser de 3 tipos. Um comentário de uma única linha, que você começa com 2 barras. Um comentário de múltiplas linhas, que você começa com barra asterisco, e aqui dentro você coloca o conteúdo. E esse comentário pode ter várias linhas. E um comentário que é utilizado especificamente para criar documentação do seu código, que começa com barra, asterisco, asterisco. E aqui dentro você coloca o conteúdo. Então, se nós quiséssemos criar um comentário para falar o que é que essa classe está fazendo, nós poderíamos fazer um comentário dessa forma. Aqui dentro, eu poderia explicar o que é que essa classe está fazendo. Programa que imprime texto na tela. Poderia ainda incrementar esse comentário com algumas informações. Por exemplo, quem é o autor desse programa? E aí você colocar o seu nome para que outros programadores, quando tiverem dúvida sobre o que esse programa faz, possam recorrer a você. Você também poderia comentar o seu método. Então, este é o método principal da classe. Além disso, você poderia utilizar aquele comentário de uma única linha. Esse aqui é o fim do método e esse é o fim da classe. Se você compilar esse programa, ele vai se comportar exatamente da mesma forma, mas você agora tem algumas informações adicionais para apoiar outros programadores quando vierem a dar manutenção nesse código que você fez. Vamos testar? Na aula passada, nós trabalhamos com o prompt de comando, ou também conhecido como linha de comando, para compilar esse nosso programa. Você aprendeu que para navegar entre os diretórios, utilizamos o comando cd e informando para onde você quer ir. Então, c:/xti. O comando cls limpa o nosso prompt e o comando javac, ou javac, ele compila o seu programa Java. Então, javac, o nome do seu arquivo fonte, .java, compila esse arquivo fonte e o comando java, seguido do nome do seu programa, ele roda esse programa na Java Virtual Machine. Então, está aí o resultado. Foi o mesmo resultado com os comentários. Agora vejamos um outro método. Eu vou limpar aqui os comentários para ficar mais simples a visualização. Imagine que você queira imprimir um outro texto. Vamos imprimir aqui Java SE. Salvei o arquivo fonte e agora vamos compilar esse arquivo novamente e executar o programa. Então está aqui. Ele imprimiu na mesma linha os 2 textos. E se a gente quisesse imprimir em linhas diferentes? Eu tenho uma outra função, println, que no final da impressão do texto, ele adiciona uma quebra de linha.
Então, a visualização do resultado vai ser essa. Vamos compilar e agora executar. Então, num primeiro momento ele botou tudo na mesma linha e agora, ao final de Oi Mundo, ele fez uma primeira quebra de linha e ao final de Java SE, uma segunda quebra de linha. Agora, é importante a gente começar o nosso curso definindo os padrões de boas práticas dos bons programadores. Afinal, no final desse curso, a ideia é que você se torne um profissional Java e não mais um programador qualquer. Então, para apoiar os bons profissionais, a Sun criou o que é conhecido como convenções de código Java. As convenções de código Java definem os padrões de como você deve construir os seus programas. Para encontrar esse arquivo, essa documentação de convenções Java, você pode simplesmente procurar no Google convenções de código Java ou pesquisar no Google Code Conventions for Java. Você também vai encontrar, né? Mas, para ser mais rápido aqui, eu já posso mostrar o link para vocês. Nesse link aqui vocês vão encontrar esse padrão de convenções de código. E esse padrão, ele define como os bons programadores devem criar os seus programas Java. Então, a primeira regrinha do padrão, nós já dissemos aqui. O nome do seu fonte Java deve ser o mesmo nome da sua classe Java que está dentro dele. Um segundo padrão diz que o nome das suas classes devem sempre começar com a letra maiúscula. E se esse nome for um nome composto, como é o caso aqui, Hello World, então a primeira letra de cada nome começa com a letra maiúscula e as letras desse mesmo nome continuam em letra minúscula, até encontrar o início da segunda palavra, que começa novamente com letra maiúscula e continua em letra minúscula, né? Se nós tivéssemos apenas uma palavra, seria assim. Como são duas palavras, então, hello, começando com letra maiúscula, e word em letra maiúscula também. Você não deve colocar o nome das suas classes com espaço. Isso não é válido. E também não é uma boa... não está descrito nas normas a utilização de underline quando você está construindo o nome da sua classe Java. É permitido pelo compilador? Sim, é. O compilador permite que você comece o nome da sua classe ou do seu método com underline. Você poderia começar com cifrão, mas não é uma boa prática. Comece sempre com um caractere. Você também não pode começar com 1, 2, 3. Isso aqui não é permitido, tá? Apenas caractere, underline, cifrão ou um outro caractere. Pode ser um caractere japonês, chinês. Isso é permitido. Mas números não. E nem espaços. Com relação aos métodos, eles sempre devem começar com a letra minúscula. E se for um nome composto também, né? Então, nome composto. Então, você começaria com a letra minúscula, o método, e a partir do segundo nome, você
continuaria naquele esquema de colocar a letra maiúscula seguido de letras minúsculas para o corpo para cada uma das palavras que compõem o nome. Esse padrão de começar com letra maiúscula e as palavras iniciais e aí a continuação com letras minúsculas é conhecido como padrão Camel Case. Na linguagem Java, as palavras elas devem ser escritas exatamente como foram construídas. Então, na linguagem Java, System com letra minúscula é diferente de System com letra maiúscula. São coisas diferentes, né? Então, se você fizer um Go com letra minúscula e um Go com letra maiúscula, são coisas totalmente diferentes. Ou um Go tudo com letra maiúscula. Essas aqui seriam 3 nomes diferentes para a linguagem Java. Uma outra informação. Com relação aos nomes de classes e métodos, você não pode utilizar palavras reservadas da linguagem Java. Por exemplo, a palavra class ela é uma palavra que a linguagem Java entende e trabalha com essa palavra para saber que esse elemento se trata de uma classe. Nós temos várias palavras reservadas. Temos aqui uma lista completa dessas palavras que você pode encontrar pesquisando por Java Keywords no Google, por exemplo. Nenhuma dessas palavras pode ser utilizada como nome, seja de classe ou seja de método. Então, eu não poderia utilizar aqui no nome da minha classe a palavra class. Essa palavra é uma palavra reservada da linguagem. Ainda com relação aos nomes, quando nós estamos criando o nome de uma classe, esse nome deve ser normalmente um substantivo. Por exemplo, um cachorro, conta, livro, cadeira. Deve representar um elemento, um objeto, uma coisa. E para o nome dos métodos, os métodos eles são ações. Então, para os métodos, nós devemos utilizar, em geral, um verbo substantivo. Exemplo, obter balanço, fazer cálculo, definir nome do cliente. Deve indicar uma ação. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais com esses nossos textos. Dentro desses textos, nós podemos utilizar o que é chamado de sequências de escape. São alguns caracteres especiais que nós podemos utilizar, né, para representar, por exemplo, uma quebra de linha, uma tabulação. Então, por exemplo, o resultado desse código é esse daqui. Mas e se eu quisesse, aqui antes do oi, dar um espaço? Né? Fazer uma tabulação aqui. Colocar um tab ali. Poderia utilizar o caractere /t. Esse caractere representa uma tabulação. Se a gente compilar aqui esse código, nós vamos ver que o resultado vai ser diferente. Aqui ele colocou uma tabulação para a gente antes do oi, que foi esse resultado aqui. Nós temos ainda um outro caractere de escape, que é a quebra de linha. Por exemplo, depois do mundo, ou depois do SE, depois da palavra Java, eu quero colocar uma quebra de linha aqui. Como é que eu faço? /n. Então, /n representa uma quebra de linha. /n. Vamos ver aqui o resultado. Vamos compilar o nosso arquivo e executar o nosso programa. Então, está aqui.
Depois de Java, a gente colocou uma quebra de linha e o SE foi para baixo. Além disso, nós podemos também, eventualmente, querer imprimir aqui dentro uma aspas. Então, por exemplo, aqui no Oi, eu gostaria de colocar um aspas assim. Dessa forma, o meu programa Java não vai ser compilado. Eu não posso colocar uma aspa aqui no meio, porque essa aspa é utilizada para fechar o meu texto. Então, isso aqui vai representar, na verdade, um erro de compilação. Então, aqui ele mostrou, né, que colocar essa aspa aqui gerou alguns erros. Então, como é que eu faço para essa aspa poder ser impressa? Coloco um barra antes da aspa, e aí ele passa a entender que, na verdade, essa aspa aqui faz parte do meu texto. Ela não é o fechamento do meu texto. E aqui nós podemos compilar novamente e ver que agora ele vai colocar uma aspas dupla aqui dentro do nosso texto. Além da aspa dupla, nós podemos também querer imprimir uma barra como essa. Então, para imprimir uma barra, eu vou utilizar o caractere de escape barra e a barra novamente. Então, isso aqui vai imprimir uma barra para a gente. Então, tá aí, uma barrinha só. Então, o que acontece? Esses caracteres especiais, eles sempre vêm antes de uma barra. Então, nós temos aqui uma barra T para representar uma tabulação, um barra aspas dupla para representar uma aspas, uma barra, outra barra para representar uma barra, um barra N para representar uma quebra de linha. Então, todos esses aqui são caracteres de escape, né? Então, eu tenho aqui, na verdade, o barra é o meu caractere de escape, que junto com esse outro símbolo, ele traz para a gente uma tabulação, uma quebra de linha e assim por diante. Agora, como vocês viram, nós reproduzimos aqui um erro no nosso código, quando nós colocamos aquela aspas dupla sem o nosso caractere de escape. Vamos simular agora outros erros. Por exemplo, vamos colocar aqui o método main, tudo em letra maiúscula. Vamos ver agora se o Java consegue rodar esse programa. A gente vai compilar. Para compilar, ele compila sem problemas. Agora, na hora de executar, ele não encontra mais o método main. Então, o método principal não foi encontrado. Tá? Ele estava procurando por um método desse jeito aqui, ó, public static void main. Está pedindo para a gente definir o método. Vamos deixar o método da forma que ele deve ser. Agora vamos mudar o nome da classe aqui. Vamos colocar 1 na frente. Vocês já sabem que isso não é permitido. Então está aqui, né? Ele está informando que houve um erro, né? O identificador é inválido. Eu não poderia ter começado o nome da minha classe com um ponto, com 1. E outra coisa, o nome deve ser o mesmo nome da classe Java. Tá? Então, tem 2 erros aqui. Vamos agora alterar aqui. É uma alteração simples, né? Vou simplesmente colocar o system em minúsculo. Isso aqui não deve ter problema. Será? Vamos ver aqui. Esses aqui são alguns erros comuns que a gente comete na hora que está programando em Java. Então, aqui, como vocês podem ver, ele reclamou, né, que ele não está reconhecendo esse objeto system aqui. Não entende isso.
E agora, quando eu corrijo, ele entende. Um outro erro comum é esquecer de fechar uma dessas chaves. Eventualmente, a gente abre a chave da classe e esquece de fechar ou a classe ou o método. Vamos ver o que acontece. Tá aqui, né? Ele não conseguiu encontrar o fim do arquivo. Então, vamos fechar direitinho. Então, pessoal, aqui nós vimos um pouco mais sobre esses fundamentos da linguagem Java. Trabalhamos um pouco mais com o compilador e vimos por que o slogan da linguagem Java é Write Once, Run Anywhere. Porque você pode criar esse arquivo uma única vez e rodar ele em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos continuar o nosso curso na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.